Hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, tínhamos o compromisso de ter mais uma edição e aqui estamos nós, não é? Aliás, esta edição, ela, a primeira entrevista acaba dialogando com a segunda em um aspecto muito interessante, vocês vão entender o porquê. A nossa conversa nesse primeiro bloco do programa é com o empresário Netinho de Luca. Ele é o CEO da Atos Engenharia, que é uma empresa que está atuando em um segmento que está em franca ascensão em todo o país, né? Que é o segmento de fornecimento de energia por meio da luz, parceiro. Transforma luz em energia. Segmento fotovoltaico, né? O Neto vai explicar isso aqui para a gente. Então, por que, a primeira conversa dialoga com a segunda? Porque nós vamos, no segundo bloco do programa de hoje, nós vamos retransmitir a entrevista que fizemos no sábado com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o porta-voz do partido Rede Sustentabilidade no Acre, o professor Inácio Moreira. Mas, Itaã, por que uma coisa tem a ver com outra, né? O que o Netinho tem a ver com Marina Silva e o professor Inácio? Por quê? Porque essa ideia de nós termos outras fontes de energia tá na crista da onda. Digamos que é a ideia da moda. É a ideia da moda por um motivo muito simples, né? As nossas atuais fontes de energia, elas estão se esgotando. Digamos que tem prazo de validade. E nós estamos buscando fontes alternativas de energia. Tem até um conceito, né, chamado transição energética, que está sendo também muito debatido, mas nós ainda temos muitas tarefas a cumprir. E tem alguns segmentos da iniciativa privada que já apostam sério nisso. Uma empresa aqui no Acre que aposta nessa ideia é a Atos Engenharia. E é com o Netinho de Luca que nós vamos conversar agora. Tenho o prazer. Aliás, deixa eu só aqui dizer o seguinte: você que quer participar, tem alguma dúvida, pode ligar no 99231 2054. Você liga e a nossa produção recebe o seu telefonema e você faz as suas intervenções da forma que achar mais adequada, correto? Só lembro que a sua crítica, caso ela venha, ela não lhe autoriza a ofender. Ninguém convida uma pessoa aqui para o programa geral para ser ofendida, correto? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, por gentileza, 99231 2054 é o nosso telefone, tá bom? Netinho de Luca, seja bem-vindo ao programa geral. Bom ter você aqui. Só alegria, Itaã. Bom dia a todas e todas as pessoas que estão conectadas nesse momento no programa, que é muito gostoso de ver, ouvir ou assistir, né? Só estou um pouco triste porque ultimamente o nosso Corinthians Não, não lembre não, não lembre não. está nos dando muita preocupação, Itaã. Vamos falar de coisa boa. Neto, o acreano tem compreendido esse movimento em torno da energia fotovoltaica? Nós estamos compreendendo isso ou não? Existem várias respostas para a sua pergunta, existem várias vertentes. A princípio, tem uma parte da população que ainda tem muita dúvida sobre, exatamente por experiências de amigos ou pessoas que já instalaram por empresas que não têm, de fato, compromisso no campo do sócio da política fotovoltaica, que é o beneficiar diretamente o cliente, aonde ele mesmo produz sua energia, enfim. E tem um outro, e isso vem afastando muitas pessoas, ou seja, as perguntas, eu venho percebendo esse comportamento pela nossa equipe de vendas, que as perguntas estão sendo mais coloquial, mais precisas. Antes, os clientes, há uns 2 anos atrás, não queria saber muito de informação, só queria que colocasse uma energia solar que gerasse energia para ele zerar a conta de luz. Hoje eu percebo o cliente
mais preocupado se de fato aquele kit que ele está comprando vai atender a necessidade dele antes, durante e principalmente no pós-venda, que é a maior reclamação do público que já tem o sistema fotovoltaico. Então me explica o seguinte: o que Aham, seria importante nós aproveitarmos o espaço do programa Giral uhum. para poder, digamos, educar, formar um público que tenha consciência da importância da energia fotovoltaica. Eu lhe pergunto, o que a gente precisa martelar de informação para que as pessoas possam ir se educando para entender esse sistema? O que é importante? A princípio, Beabá. precisamos entender que tipo de empresa vai fornecer o seu sistema fotovoltaico. Se ela é uma empresa criando, é importante. Se ela tem escritório local, quanto tempo ela já tem de mercado, né? Isso eu estou falando do campo prático, né? Certo. Né? Econômico. Se essa empresa não for daqui, tem muita gente que procura kit de placa solar de fora e quem instala, não geralmente não é uma empresa, é um instalador que às vezes não consegue dar um suporte necessário. No pós-venda, de repente, algum problema de má instalação ou defeito nos próprios módulos fotovoltaicos, ou seja, as placas solares, ele não tem um acompanhamento. Por exemplo, nós da Atos Engenharia, não sei as demais empresas, nós contamos com o Seguro Engenharia, que cobre qualquer coisa que venha a gerar um transtorno. Como é que funciona esse seguro O engenharia? seguro engenharia funciona da seguinte forma: geralmente a ANEEL pede um prazo de 3 meses da compra até o sistema fotovoltaico estar funcionando. Se houver qualquer problema nesse intervalo, ou de repente não conseguimos instalar, o recurso é devolvido, ou o cliente aciona o processo da sua conta de luz ser paga até o problema ser resolvido por até 6 meses. Isso dá uma segurança para o cliente naquilo que ele está comprando, isso lavrado em contrato, registrado em cartório, né? Também, se na hora do ato da instalação, de repente, uma placa escapar de um técnico e de repente estragar um carro embaixo, não sei que está estacionado ali na garagem, o seguro cobre todas as despesas. De repente, um problema no telhado pós e danificou algum eletrodoméstico em casa, porque estamos falando de cobertura, né? E as pessoas algumas têm mania de confundir a cobertura, vamos supor, telhas de brasilite, ondino, algo parecido, como algo que suporta aquela quantidade de peso. Mas, na verdade, o peso quem suporta é o travejamento, que nem diz nós acrianos, né? Que é aquela base que suporta a madeira. Aquela parte de cima, às vezes, ela está mais desgastada e possa, assim, ter um transtorno. E o seguro também cobre. O seguro engenharia. Engenharia, isso. É muito pesado? Como é? Vamos. Eu estou com dúvida. Eu quero instalar Uhum. um sistema fotovoltaico na minha residência, mas eu estou com dúvida. Puxa, eu vou ter o custo de instalar todo esse sistema e vou ter o custo de ter que refazer o meu telhado para poder receber essa estrutura? Perfeito. Necessariamente, eu tenho que mudar o meu telhado para poder receber essa estrutura? Muito pelo contrário. Em alguns casos, sim. Por exemplo, por isso que existe a visita pré-venda. Na visita pré-venda, no local do onde vai ser instalado, é visto o quê? Sistema de fiação, tá? Que é muito importante, a fiação interna. Às vezes as pessoas elas constroem uma casa para uma geladeira, um ventilador, uma televisão e 4 luzes, né? Bico de luz, como diz o bom acriano. E aos poucos a casa vai se modernizando e o sistema elétrico vai ficando para trás. Aí vai ligando ar-condicionado, vai aumentando mais algo vinculado a esse dimensionamento. Primeiramente, fiação. É importante conferir. Segundo, posição de telhado. Para ver se ele está para norte, sul, leste ou oeste. A inclinação, a posição ideal seria norte e sul. Porque aí o pé capta toda a volta do sol em cima do telhado, né? Outra, sombreamento. A parte da estrutura do telhado, que é o que você está falando, é a mais importante, mas vem por último. Às vezes, na maioria das vezes, não precisa fazer troca nenhuma de telhado. O que nós indicamos é que fosse para a parte de alumínio, porque ele acelera a produção necessária dia. Se você precisa de 6 horas, das 9 da manhã às 15 horas da tarde, que chamamos de horário pico, com o telhado de alumínio você já reduz aí para pouco mais de 4 horas. Então, aí existe algo benéfico. E tem clientes que já o telhado já está com mais de 20 anos, 30 anos, acha interessante fazer a substituição. Não é necessário nesse momento. A estrutura, sim, tem que ser avaliada. Para você ter uma ideia, tem empresas que fazem a venda sem saber se a estrutura vai suportar. Eu estou falando de 25 anos, eu estou falando de 300 meses.
né, de um sistema que chega a, tem clientes que o sistema chega a quase 5 toneladas por 300 meses, ou seja, um kit de 500 watts, aproximadamente assim, ele pega mais ou menos uns 400 quilos, né? Que é um peso considerável também, de você imagina passar de toneladas. Então, tem muitas empresas que não estão avaliando esse processo, querem vender, mas não estão se preocupando com a segurança daquela família no pós-venda, né? Então, são muitas coisas que precisam ser avaliadas nesse processo. A estrutura de telhado é uma delas. Neto, é, eu queria entender o seguinte: você, de forma muito diplomática, falou que uma coisa que o consumidor precisa avaliar é se a empresa ela é acriana, se ela tem condições de dar o suporte pós-venda para o consumidor, não é? Então, quando você fala isso, é porque certamente você já deve ter tido contato com muitos clientes que tiveram problemas, né? Bastante. Pagaram por um serviço, o serviço foi instalado, mas Nutrei. depois disso muitos problemas aconteceram. Bastante. Como é que o consumidor pode se proteger em relação a isso? Existe alguma associação de empresas ligadas ao setor fotovoltaico? Se não tem, não seria importante começar a pensar na criação de uma? Eu acho uma pergunta pertinente. Eu ainda não consigo ver as empresas que trabalham com placa solar, elas unidas nesse processo. É que nem distribuidores de bebida, né? Eles também não pensam dessa forma de pensar algo que seja colegiado, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não tenho como te dizer um protocolo que o cliente precisa seguir para acionar uma empresa. Geralmente precisa ver a quantidade de tempo que já tem No o mercado. mercado, precisa ver os comentários. É interessante ver alguém que já instalou com essa empresa como é que é esse processo do antes, o durante, e principalmente o pós-venda. Pós-venda é o principal, porque tem empresas que vêm e vão embora e deixam o cliente a mercê. Tem empresas que compram placas de menor qualidade em outros países próximos e vendem em virtude de preços. Eu acho que os clientes estão muito refém em virtude de preço e não qualidade. Nós estamos falando de um sistema fotovoltaico, nós estamos falando de uma usina elétrica que vai gerar energia elétrica para sua casa. Energia elétrica corre risco de incêndios, corre risco de vários acidentes. Então, não estou falando de comprar um sabonete ou uma fechadura ou uma geladeira, ou algo. Estou falando de uma usina elétrica que vai gerar energia elétrica direta, que chamamos corrente alternada, né? Que é o CA e corrente contínua. Então, a princípio, é ele sondar, ver comentários, pedir, por exemplo, 3 contatos, 3 referências. Isso é principal. Pede da empresa 3 referências de clientes que já instalaram com eles, para eles fazerem essa ligação direta, né? Como é que foi feito esse processo, como é que está. Nós da Atos Engenharia, nós temos principalmente o cuidado do pós-venda, porque na verdade a nossa relação começa com o cliente quando nós ligamos o inversor. O inversor é a peça que transforma a luz solar em elétrica, que ela fica Ali que a dentro, brincadeira a começa brincadeira ali. começa, ela fica dentro da casa, né? Então, a nossa relação começa quando liga o inversor. E ela dura 25 anos. Então, assim, o cliente precisa fazer as manutenções a cada 6 meses e tal. E precisa ter um canhoto para enviar para a fábrica exatamente sobre esse processo que é importante para ele não perder as garantias de direito. Tá, eu não conheço quase nenhuma empresa que faz isso. Eu falo isso com experiência própria porque somos a única empresa que emite laudo judicial. E O não que tem que é o laudo judicial? laudo Explica. judicial é quando um cliente ele tem alguma reclamação específica de alguma empresa de sistema fotovoltaico ou incêndios que sejam ocasionados por pane elétrica, não seja por placa solar, tá, gente? Placa solar também. Incendiou uma casa, de repente teve a pane elétrica, o bombeiro faz algumas cobertura de algo específico, manda para a gente também, quando é particular. O bombeiro por si só faz isso de uma forma geral. Mas quando o cliente tem dúvida sobre a avaliação, nos contrata e a gente vai com a nossa equipe, nossos softwares, nosso conjunto, nossa equipe de engenheiros, para fazer as avaliações. Se o incêndio foi ocasionado por mau dimensionamento interno ou se foi provocado por curto-circuito ligado à Energisa. Nós fazemos esse tipo de laudo.
O outro laudo energético do sistema fotovoltaico é quando, de repente, o cliente contratou 1.000 watts, a empresa só instalou 800, de repente as placas não estão gerando aquilo que contratou, e aí a nossa equipe vai fazer. Só o mês passado, então, nós assumimos 9 usinas de outras empresas que não fizeram o trabalho daquilo que foi Foi pactuado. mesmo, só o mês Só o passado, mês passado. 9, você foi a 9 residências ou empresas 2 empresas, que tiveram instaladas essas placas sim. solares com uma série de irregularidades que Sim. você acabou tendo que fazer o ajuste, né? Principalmente Consertando serviço mal feito. mal feito. O que mais nós vemos fazendo é posicionamento de telhado. Primeiro que os vendedores, na maioria das vezes, querem vender. Né? Eles não estão interessados em resolver o seu problema, atender a sua demanda. As pessoas querem vender. Vende, vão embora e acabou. Ou seja, é isso que eu tenho muita preocupação com a minha equipe, porque quem fica sou eu na empresa. A relação com o cliente é comigo. E dura 300 meses. Né? Então é como se fosse um filho meu que a gente está separado. E a cada 6 meses eu tenho que lá ver se o menino está escovado os dentes, se o menino está banhado. É o que precisa ser feito. Para você ter uma ideia também, como é feito isso. As manutenções, as avaliações técnicas da usina, elas são avaliadas da quantidade de placa por placa, se está gerando, porque elas são instaladas em séries, fiação, MC4, tudo para passo a passo. Tem empresa que só limpa as placas, gente. Não é só limpeza de placa. Tem empresa que limpa com detergente, tem empresa que limpa sabão em pó. No sol quente, eu estou falando de um sistema que tem que durar 25 anos, é um produto específico de fábrica. Né? Não é só uma limpeza e tal. Precisa conferir muito mais em relação ao Não é dimensionamento. só limpeza, tem um carinhozinho aí. Né? Então, assim, muitos dos clientes, teve cliente que tem 2 anos que sequer a empresa voltou e a empresa é ativa no mercado, sequer voltou no cliente. Por quê? Porque a margem de lucro é muito menor, mas eles esquecem que é esse cliente que acaba vendendo para você também. Claro. Porque existe, que é o pós-venda. É que eu estou te falando, a gente não faz amigos, a gente faz novos parceiros. Perdão, a gente não faz novos clientes de uma forma seca. Fazemos novos parceiros, inclusive, de apontamentos, indicação, porque existe muito mitos e tabus sobre o sistema fotovoltaico. Sempre o acriano que nem eu gosta muito do DISC, né? É. Geralmente a gente, quando chegar um cliente, diz que vai taxar, como é que é essa taxa do sol, como é que é essa tarifa. Então, nós temos isso muito claro com o cliente. Então, não é à toa, todos os dias nós recebemos ligações na empresa pedindo para nós fazermos essa vistoria, mas tem um ponto que é interessante ser ressaltado. Cada empresa que você contratar, você precisa ter um contrato de compra do seu kit detalhando exatamente sobre as suas garantias de fábrica, né? Tem empresa que nem isso faz. Ou seja, ele precisa estar amarrado. Se nesse contrato você estiver vinculado a uma empresa e essa empresa não estiver prestando a manutenção, tudo bem. Aí você pode acionar a gente, nós fazemos esse processo. Se o seu kit estiver dentro da nossa representação. Vamos supor, é como se fosse um carro. Né? Você compra um carro e para a garantia de fábrica dele, você tem que fazer as manutenções a cada um ano. Certo. Só que se for uma marca, por exemplo, uma marca Toyota, você sabe aonde você precisa procurar. Se de repente um cliente contrata um kit de uma marca que nós não representamos de fábrica, infelizmente a gente não vai poder atender. Né? Se for uma marca que nós trabalhamos, sim, porque nós somos credenciados para isso. E aí, primeiro, nós vamos fazer um laudo para entender para o cliente, para mostrar para o cliente como está a usina dele, apontando as falhas. Né? Em cima disso, nós fazemos as correções. Vou fazer uma pergunta para Até você aqui 5, tá? em tom de confidência. Uhum. Já teve algum caso, não precisa Sim. citar nomes, mas já teve algum caso que você olhou para a situação, olhou para o consumidor e falou assim, meu amigo, o que fizeram aqui na sua residência não tem mais conserto. Ou o senhor compra tudo de novo, porque o que está aqui já teve uma situação assim? É triste, tá? É triste, mas não são poucas. É mesmo? Teve um caso recentemente, que eu não vou falar agora, no Palheiral, né, de uma cliente. Ela comprou, mas não foi a empresa não era daqui, tá? Ela comprou um sistema fotovoltaico de um outro estado, porque interessantemente era mais em conta. Certo. Realmente é mais em conta. O kit que ela comprou, o kit CC, era um kit de qualidade de uma fábrica interessante. O problema foi quem instalou. Entenda, você que está ouvindo. Não é só instalar uma lâmpada. Você precisa, como se fosse instalar uma lâmpada, você está instalando um kit que precisa de manutenção a cada 6 meses. Você que tem mania de comprar algo de outros estados, com o sistema fotovoltaico, tenha mais cuidado.
procura uma empresa local, que ela mesma faça a compra do kit e ela mesma instale, porque vai ser ela que você vai procurar se tiver algum transtorno. Essa cliente, que foi inclusive sexta-feira, que a situação foi tão forte que a gente não conseguiu conter as lágrimas, né? É, o cliente, a fábrica, o instalador, né, que instalou, porque era um amigo da outra rua, que era instalador de sistema de placa solar, que instalou, ele simplesmente danificou 4 entradas do inversor. Ixi, o que que é isso? O que que... Tá, a entrada, as placas delas vão 14 placas, né? 14 placas são divididas em 7, dois blocos de 7. Certo. Um bloco de 7 não estava gerando em virtude de uma falha grotesca de quem não entende de sistema fotovoltaico. E as 7 queimou mais 3 da outras stream. Então, A mulher só tinha 4. só tinha 4, não Das estava 14, gerando. das 14 Aquilo que que ela comprou. contratou, aproximadamente 500 watts que ela contratou, estava gerando 120. E esse técnico até foi embora da outra, que era vizinho, e ela ficou nesse prejuízo, porque a culpa não foi da onde ela comprou, e sim de Quem onde instalou. porque você precisa do pós. Você não, por exemplo, você não tem obrigação de entender de sistema fotovoltaico. Você contrata uma empresa para te dar esse suporte. Claro. Entende? É para isso que É você faz esse evidente. processo. É, Né? exatamente. Então, foi uma situação muito triste. Colocou a culpa nas sombras, colocou a culpa na posição do telhado, que não é verdade. Foi a instalação. A Atos faz a brincadeira toda, todo o processo, tanto a venda das placas, quanto a instalação e quanto a manutenção. Que Manutenção, você está exatamente. chamando muita atenção para o pós-venda, né? É um Pós-venda. aspecto importante da tua cadeia de venda, né? O pós-venda é incrível. Eu, particularmente, sou apaixonado por isso, pelo pós-venda, tá? Porque, de fato, a gente se torna amigo dessas pessoas. Se você vê no nosso Instagram, é muito comum as pessoas nos convidar para fazer um churrasco, nos convidar para confraternizar. De repente, você tem uma ideia. Teve um cliente seu, Edísio, né? Ali ali acho que é Canaã. Ele pagava 7 mil e alguma coisa de energia elétrica, né? Ele é um empresário. Inclusive, está no nosso Instagram. E hoje? Hoje ele paga 300 e alguma coisa, né? 7 mil reais de energia elétrica, uma empresa, né? Isso, Uma empresa de porte É uma médio. secretaria Então, para nossa realidade, 7 mil é uma empresa, considerável. um pescocinho grosso. Considerável. 7 mil reais, baixou para 300. 300 e alguma coisa, a última coisa. Foi um churrasco. Nos convidou. Você imagina, É. na verdade, você que está nos ouvindo, às vezes você não percebe, porque quando a gente nasce, quando nós nascemos, já tem uma luz enorme, parecida com essa que está aqui no estúdio, iluminando você. Você não percebe que, desde então, você paga um aluguel de energia elétrica. O que acontece para as pessoas que não têm placa solar, então, é um aluguel. Você paga um aluguel que você não tem ideia de quanto que vai vir o próximo mês e que não tem fim. De repente, você instala um sistema de placa solar que tira essa quantidade de mais de 93% que você pagou. Ele mesmo fala no vídeo. Com essa parte que eu estou economizando, estou pagando 3 funcionários. É 3 famílias que ele está beneficiando de forma direta através do sistema fotovoltaico. Gerou renda. Gerou renda. Por exemplo, o pastor José Raimundo, também que fez, eu faço questão de falar, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que fez na casa de 600 reais, ele também fala no Instagram, 60 ele está pagando por mês, que é a taxa mínima. Eu estou falando de taxa mínima, que acho que é uma das perguntas que eu estava falar sobre isso. O pastor pagava 600 e agora está pagando 60 reais. que é uma taxa básica. Que é a taxa básica de um espaço de Vila-Acre, né? Que é a média ali que ele vale. Essa taxa mínima é se de repente aquilo que você contratou, você não passou por essa contratação. Se você contratou 1.000 watts, veja bem, você está contratando um kit que tem fim, ou seja, ele tem uma limitação. É como se fosse um plano de internet. Infinito é o sol, nos horários dele e nos dias dele. Um sistema de placa solar, não. Se você contratou 1.000 watts, ele vai gerar 1.000 watts, parceiro. Posso pegar essa tropa? Não é mais que isso. Não é mais que isso, porque o inversor ele vai entrar no modo de segurança, porque ele precisa durar 25 anos. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque tem muitos clientes que, pós a instalação, acham que a usina é infinita. Aí faz uma extensão para a vizinha de luz, né? Aí, geralmente, o ar-condicionado nem desliga mais. Aquela velha malandragem, né? Inclusive, cortina de vento na porta de entrada, da entrada da casa. Ou seja, muito cuidado com isso, porque às vezes não é nem o kit que você comprou que não está gerando aquela quantidade que você solicitou. Às vezes é porque no pós-venda você aumentou o consumo daquilo que você contratou. Um exemplo prático.
a sua fatura foi 1.500 watts daquele mês. Você contratou 1.000 watts. A Energisa vai bater os 1.000 watts da sua geração e você vai pagar Os 500. 500. É o que passa. Hoje é 1,10 que a Energisa cobra. Para você ter uma ideia, por que está ficando mais caro? É simples. Não é que a energia está ficando mais cara. Tá, lógico. Só que tem muito mais gente saindo do aluguel quando coloca a placa solar. Alguém tem que pagar esse preço, parceiro ou parceira. Eu gosto de falar isso. Parceiro. Alguém tem que pagar esse aluguel, né? Então, eles estão cobrando de quem não tem placa. Entende? Quem não tem placa. Pra você ter uma ideia, agora em agosto vai ter um outro reajuste. Há 2 anos atrás era 87 centavos o quilowatt-hora, agora está 1,10. Né? Então, eles estão aumentando esse valor. Eu, particularmente, eu não falo mal da Energisa. A Energisa é a minha parceira. Porque automaticamente, quando isso acontece, é pra gente que os clientes vão procurar. Exatamente. E quando é que eu começo a ganhar dinheiro? Tem algum momento em que existe essa possibilidade de eu ganhar dinheiro? Ah, sim. Por Como? exemplo, nós temos um cliente agora, finalizamos, inclusive fez um churrasco pra gente também, eu vou mandar aqui um abraço para ele, que é o Johnny Rodrigues, lá da 6 de agosto. Ele tem um quarteirão, né? Então, tipo, são alguns apartamentos, se não me engano, são 30 apartamentos. Quarteirão que recentemente passou a se chamar residencial. Residencial. São os residenciais, não são mais quarteirões. Obrigado. São residenciais. Eu lembro do meu. Eu sempre morei no Tangará. No Tangará tem um lugar chamado Papo. Papoco não. Não, não é Papoco não. Não, isso não vou falar o nome. É Espantacão. Espantacão. Não, Espantacão, quero um residencial lá. Então, até hoje não entendi isso, não. Mas vamos lá. A pessoa que tem, o proprietário que tem apartamentos, aquela energia que é cobrada direto do inquilino, para a Energisa, pode passar para ele também. Ele pode ganhar o aluguel do espaço e da energia elétrica. Ou seja, como é que ele pode negociar? Meu vizinho, vem cá, meu cliente. Eu percebi que os seus 3 últimos talões, você está utilizando 500 watts. Né? Vamos fazer o seguinte. Se o quilowatt-hora está 1,10 da Energisa, eu te passo a 90 centavos. Ao invés de você passar para a Energisa, você paga para mim. Só que se você passar dos 500 watts, você paga para a Energisa. Por que isso é muito importante? Isso nossa equipe também faz assessoramento para o cliente. Por que isso é muito importante? Porque tem um inquilino que depois disso nem desligou mais o ar-condicionado. Foi mesmo? Saiba trabalhar e não desliga o ar-condicionado, então isso tudo tem que ficar muito claro. Mas é a possibilidade de ganho. Pra você ter uma ideia, antes da Lei 14.300, que o país, nosso Brasil é o único país no mundo que tem uma lei específica para sistema fotovoltaico, para garantia do seu direito de consumidor. Pra você ter uma ideia, antes da lei, você só poderia compartilhar a produção da sua energia só para 2 lugares. Agora não tem mais isso, você pode ficar para onde você quiser, mandar energia para a rua de trás, para o município vizinho e para o estado, na federação, se for Energisa. Então, você consegue negociar isso, né? Só precisa que todos os lugares que você mandar, a conta de luz esteja no mesmo nome onde está a usina. Neto, nós vamos fazer um intervalo e eu quero voltar após o intervalo com você, falando a respeito do papel dos bancos, das instituições financeiras, para que possa aquecer mais ainda esse segmento, porque, pelo que eu tenho percebido, isso ainda não é acessível a todos, mas os bancos têm um papel de induzir, não é tornar a coisa um pouco mais próxima da gente, né? Até que a gente possa se sentir em condições de pegar um financiamento e tudo que eu quero entender qual é a tua percepção a respeito disso, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com o empresário Netinho de Paula, Netinho de Luca, olha meu Deus do céu, Netinho de Paula. Netinho de Luca aqui conosco, ele que é o CEO da Atos Engenharia, uma empresa que trabalha com energia fotovoltaica, que é uma tendência importante. O Acre está engatinhando nisso ainda e ele está aqui conversando conosco, falando um pouco dessa rotina e como que a gente ainda pode qualificar esse mercado. Vamos para o intervalo e já voltamos. Chega de ficar pagando valores altos na sua conta de energia. A Atos Engenharia Elétrica, em parceria com as lojas Gazin, traz para você o consórcio de energia solar. Com esse consórcio, você pode adquirir a sua geração de energia solar
com parcelinhas que cabem no seu bolso e ainda economizar na sua conta de energia. Entre em contato com a Atos Engenharia ou vá em uma das lojas Gazin e saiba como adquirir o seu consórcio. Quando for contemplado, a Atos Engenharia instala as suas placas solares e já começa a sua economia. Saiba mais pelo número 99226-8476. Atos Engenharia, a solução e economia que você precisa em energia elétrica. Estamos de volta com o programa Giral nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Peço a sua participação pelo telefone 99231-2054. Estamos conversando com o empresário, CEO da Atos Engenharia, o Netinho De Luca. A Atos Engenharia é uma empresa que trabalha com a instalação, manutenção de sistemas fotovoltaicos, não é? É um investimento, pelo que o Neto falou aqui, não é um investimento de curto prazo, um investimento na nossa cultura brasileira, amazônica, poderia até dizer que é um investimento de longo prazo, né? 25 anos. Isso para um chinês é nada, mas para nós é muita coisa, não é? Neto, no primeiro bloco, nós terminamos falando a respeito do papel dos bancos, não é? Como que os bancos poderiam ser estratégicos para o fortalecimento desse segmento, né? Que avaliação que você faz? Você entende que os bancos poderiam ser um pouco mais generosos, poderiam estar um pouco mais atentos, porque desta forma, eu imagino, as instituições financeiras estariam induzindo nesse movimento pela transição energética, né? Mas me parece que os bancos não estão muito atentos a isso. Não sei se é uma impressão equivocada. Eu queria te ouvir. Não, não é, então. Na verdade, eles são parceiros, sim, mas a burocracia bancária ainda vem emperrando muitos processos. Para vocês terem uma ideia, a importância dos bancos nesse cenário. Agora entrou a bandeira amarela na tarifação da conta de luz. Depois de 2 anos, Depois de né? 2 anos, algo que não tinha. Veja bem, por que a tarifação? Porque os rios estão com níveis baixos, né, nas usinas termoelétricas. Hidrelétricas, perdão. As usinas hidrelétricas. Por esse motivo, precisa acionar outro tipo de usina, que são a combustão, são a diesel, né? Então, São as térmicas. as termoelétricas, que fazem essa compensação da mudança de tarifa. Cada vez que você tira cada vez que você livra essas pessoas dessa necessidade, onde ela mesma produz a sua própria energia, dificilmente você vai precisar utilizar esse tipo de mecanismo. Pra você ter uma ideia, a usina de Itaipu
que é a segunda maior do mundo e a maior do Brasil, hoje o sistema de placa solar está tão grande que nós conseguimos desativá-la. Né? Pra você ter uma ideia, Itaipu hoje ela está desativada. Ela funciona como se fosse uma usina de emergência. De repente der um blackout, de repente der um apagão, sistema elétrico, ela é acionada. Isso já é um benefício do sistema fotovoltaico. Tá? A minha preocupação é a burocracia bancária, até porque existe um incentivo pelos bancos, principalmente os bancos públicos, para sistema fotovoltaico. Existe uma tarifa que ela é bem menor. Ah, já Isso é tem, já massa. existe. Isso é É massa. isso que precisa Isso que precisa. ser O problema vulgarizado, eu diria. Após isso, nem todo mundo tem esse acesso. O que eu peço encarecidamente para os bancos é que utilize o próprio kit de placa solar como garantia do pagamento, porque não é um valor tão pequeno, né? Então, É o que eu venho pedindo encarecidamente para todos os gerentes do banco levar essa proposta para quem manda. então deixa eu ver se eu entendi. O que você está defendendo é o seguinte: eu peguei um financiamento no banco Uhum, para fazer a instalação do meu sistema fotovoltaico. sim, Depois de 1 ano e meio, eu comecei a me aperrear e não consegui dar conta de pagar as faturas, vamos sim, supor. sim, sim. Aí eu não pago mais, eu não tenho mais condições. Aí o banco, você não vai pagar mais não? Então deixa eu tirar aqui o seu sistema fotovoltaico, você vai ficar sem o seu sistema. Esse castigo é o que você defende. Sim, na verdade, não só chegar até esse extremo. Por exemplo, temos exemplos em outros estados que o banco recolhe o inversor, né? Que já deixa E já deixa inutilizado. utilizado. Ele não chega nem. Ou seja, por 6 meses ele fica sem o inversor dele, porque automaticamente suspende a produção. Após os 6 meses, aí ele retira todo o kit e repassa para a gente revender naquele valor de mercado, ou seja, um valor bem menor. Entende? Então, é uma possibilidade. Uma das coisas mais incríveis que nós estamos tendo é o sistema de consórcio. Para você ter uma ideia, a Gazin entrou nesse feed, a Gazin entrou nessa pegada. Nós somos a única empresa que temos convênio com a Gazin. Como é que é o convênio entre vocês e a Gazin? A Gazin, para você ter uma ideia, isso entra naquela sua primeira pergunta. O que eu posso fazer para eu ter certeza que eu estou contratando uma empresa legal? Veja os comentários, peça 3 falas de clientes que já participaram e com quem essa empresa se relaciona. Nós estamos fechados com a Gazin, que tem 60 anos de mercado. Em qualquer Gazin próximo de você, você vai ver uma placa nossa, Atos Engenharia e Consórcios Gazin. Consórcio Gazin é aquele mesmo módulo, né? Que você paga uma entrada, você entra no sistema de consórcio e vai a sorteio a cada 1 mês. Uma vez a cada mês. Se você, de fato, quiser ser contemplado, você dá uma quantidade de lance e automaticamente você tem esse recurso que a Gazin passa para a gente de forma à vista. Né? A Gazin passa o valor do kit à vista e o cliente paga uma taxa extremamente pequena. Para você ter uma ideia, um kit de 1.000 watts, hoje um talão de luz, deixa eu voltar, um talão de luz de 1.000 watts, para quem não tem placa solar, na Energisa é 1.350, redondo. Quando você vai fazer um financiamento pela Gazin via consórcio, às vezes, dependendo do lance que você tiver, você paga uma parcela já de R$ 300. Aí você já vai ter uma economia mês de mais de R$ 1.000. Entende? Então, depende muito do mecanismo que você vai procurar para fazer financiamento. Tá? Para você ter uma ideia, que é tão complicada a burocracia dos bancos que tem gente que está desfazendo de um bem para fazer uma compra à vista, porque automaticamente aquele aluguel que ele tinha, ele vai utilizar com outra coisa. Exemplo, tem gente que tem um carrinho ali que vale seus 50 mil e quer um kit que vale 35. Ele vende aquele carro no valor de 50, dá os 35 à vista, e os outros 15 ele dá entrada em um outro carro. E aquela parcela que ele pagava de luz já ajuda na parcela Do do carro. carro. Sabe assim? Então, só tem Muito vantagem o sistema interessante. fotovoltaico. Só tem vantagem, porque é o aluguel que você tira. Né? Então, o sistema Gazin. A Atos Engenharia tem essa parceria consolidada com a Gazin, onde qualquer Gazin que você procurar, você procure a Gazin para fazer o seu orçamento via consórcio. Eu indico para você que você vai pagar menos juros, tá? Ou seja, vai depender da quantidade de parcela que você tem. Uma coisa rápida, você tem 25 anos de produção registrado em cartório. Estou falando pela Atos, tá? Não falo por outras empresas, que é você que é responsável pela empresa que você contrata. Tá? Se de repente você escolhe a Atos, você faz aí um kit de um financiamento de 3 anos, tá? Você faz o financiamento de 3 anos de algo que tem fim e 22 anos você só passa pagando a taxa mínima se você não passar daquilo que você contratou. Lembra, você contratou 1.000 watts, se você não passar dos 1.000 watts, você só vai pagar a taxa mínima que é no máximo R$ 100. Não, claro, se a pessoa contrata 1.000 watts e vai querer instalar um Rock in Rio na casa dela, não tem condição. Meio complicado. Então você vai passar 22 anos tendo economia mês de mais de R$ 1.000. Estou falando de 1.000 watts, tá? Depois que você instala. Lógico,
Os 3 primeiros anos, você vai ter a parcela do seu financiamento e a taxa mínima. Esse cálculo precisa ser feito, tá? Você vai ter a parcela da sua usina, que é algo que tem fim, que é um valor fixo, e a taxa mínima, que é cobrada em virtude de você já estar gerando. Neto, um dos segmentos do comércio local que é inegável, deu uma melhorada na qualidade, foi o segmento imobiliário. Eu queria entender se os empresários do segmento imobiliário estão percebendo a importância de agregar esse valor da energia fotovoltaica nos novos empreendimentos aqui na cidade. Isso já está na agenda deles? Como é que é a avaliação que você faz? Que pontuação maravilhosa. Então, obrigado por essa pergunta. Eu já, inclusive, faço o convite para os empresários. Não só procurar a engenharia, tudo bem, pode ser uma outra empresa, de repente você tem uma relação mais próxima com outra empresa, não tem problema. Sendo empresa local, tá? Procure evitar empresas que são franquias, algo parecido, porque de repente está aqui no Acre, de repente não acha mais interessante, vai embora, e como é que fica seu pós-venda? Como é que fica suas manutenções, né? Esse é o primeiro ponto. Itaã, hoje as pessoas procuram imóvel já com placa solar para comprar, né? Porque aumenta aproximadamente até 40% o valor do imóvel. Então, assim, Valoriza o imóvel. valoriza bastante, né? Hoje, por exemplo, se você contratar um kit de placa solar, você ainda não consegue tirar ele, não vou falar mudar, mas tirar de uma casa que você saiu para aquela casa que você comprou. A lei ainda não permite. Aquela casa aumenta o valor, valoriza até 40%. A mesma coisa é o ramo imobiliário. Ele vai ter, ou seja, tem lugares que as pessoas já não pagam água, então, porque já faz um poço artesiano, faz uma cisterna, faz o que for preciso. Eles já não pagam o aluguel da água, né? Vão pagar só uma taxa mínima ali de esgoto, taxa de esgoto. E da mesma forma, o sistema elétrico, né? Ele já vai comprar uma casa pronta, com placa solar incluso, né? Então, nesse processo, é que a gente estende esse feeling, esse back para esse ramo fazer essa proposta e automaticamente agregar valores no ato da compra, porque como geralmente são financiados, o cliente já vai fazer um financiamento só. Porque eu tenho percebido em publicidades fora do Acre que já existem fazendas fotovoltaicas para atender determinadas comunidades ali, de um condomínio, enfim. Sim. Mas isso está na agenda dos caras lá fora. Sim. Eu queria saber como é que está isso aqui. Ainda está em processo, ainda está engatinhando, mas já tem algumas empresas que já vieram fazer dessa forma. Ou seja, você de repente tem uma linha, tem uma rede de farmácias. E você tem aproximadamente 8 farmácias espalhadas em todo lugar. Às vezes o prédio não é seu, mas o medidor é. Tem que estar, o medidor é seu, né? O medidor é. E aí você faz esse cálculo, né? No final, quanto que sai, quanto que está pagando por mês de energia, e em cima desse cálculo, geralmente coloca 30% a mais. Por que 30% a mais? Porque no período do inverno amazônico, nós temos 30% de perca, então, da produção energética em virtude das chuvas. Estou falando do inverno amazônico, isso é em todo o estado da Amazônia, né? Então, geralmente, no cálculo, a gente coloca 30% a mais para fazer a política da formiga, trabalhar no verão para poder colher no inverno. Da mesma forma, esses empresários fazem assim. E eles fazem a sua própria usina, geralmente em solo, porque a lei exige que seja em solo, vai depender da quantidade de quilowatts, e dali ele distribui para todas as suas redes. Ou seja, ele já vai sair, essa rede de farmácia, que eu não vou dizer o nome, ela tem uma economia mês de mais de R$ 200 mil, tá? Ou seja, mês que ele jogava fora de tarifação de aluguel de energia elétrica. Então, é viável. Ou seja, o sistema fotovoltaico, ele por si só se paga. É um payback interessante. Você vai gerar um tempo, mas é um tempo que tem fim. E você não vai precisar mais pagar um valor exorbitante, Exorbitante, né? num sistema que vai te atender. Bom, o Neto, tem um detalhe a respeito. Aí eu vou querer aqui falar um pouco da Atos especificamente, porque me parece, eu não sei se isso é uma estratégia de gestão, mas a divulgação da Atos, ela está nos lugares que a gente nem imagina, né? Porque você vai num show de pagode, e você chega lá, você se depara com a Atos. Por quê? A princípio, nós estamos trazendo essa proposta exatamente para com que você, ao pensar, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Quando você é criando, quando você pensa em supermercado, qual é o primeiro supermercado que você pensa? Não é isso? Quando você perguntar placa solar,
eu quero que você pense em Atos Engenharia. Então, nós estávamos no show do Belo, nós trouxemos junto com a Sem Fronteira recentemente o show do corintianíssimo Tiaguinho. Olha aí. Quem foi, sabe que foi qualidade. Estamos trazendo agora o Salgadinho, ex-catinguele aqui para beber. Eu preciso que a Atos esteja na sua mente, né? Estamos com a rede de loja Gazin, onde você vai nas lojas Gazin, você vê que tem uma placa na entrada, eu acho que você já passou por lá, né? Estamos patrocinando 2 bandas locais, nós incentivamos isso também. Para onde eles estão, não sei se vocês perceberam, mas geralmente eles falam placas solares e engenharia elétrica. Sendo que a Atos, primeiro que o meu nome não é Atos, né? Que muita gente tem essa curiosidade. Meu nome é Netinho de Luca. Atos é em homenagem ao livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro da Bíblia um dos que eu mais curto. Na verdade, a Bíblia tem vários livros, né? Olha aí. Mas um dos que eu mais curto é o Atos dos Apóstolos, e inclusive disso, nós achamos legal colocar esse nome. Porém, nós não só trabalhamos com o sistema fotovoltaico, tá? Nós trabalhamos com vários outros produtos e serviços. Isso é importante também. Se você contratar uma empresa que só trabalha com placa solar, a tendência dela quebrar é muito grande. Lembre-se dos 25 anos. Quer ver? Eu faço uma pergunta para você. De repente você vai no supermercado e nesse supermercado só vende arroz. Mas você precisa de feijão, você precisa de... né? Nós vendemos para você, disponibilizamos para você motor de portão, câmera de monitoramento. Somos autorizados e representante Eugin, aqui no Acre, uma das autorizadas, representante Eugin em relação ao ar-condicionado. Sistema, nós fizemos recentemente a farmácia Pague Menos, toda a parte de iluminação, toda a parte de refrigeração, climatizadores, todo tipo de iluminação pública e específica, caso você quiser. Então, isso também é uma estratégia para nos mantermos vivos. Bom, isso aí para mim já foi uma novidade, porque Sim. eu pensava que vocês só estivessem com o sistema fotovoltaico. Aham. O que eu estou vendo, não, vocês estão para além disso, né? Eu queria lembrar aqui, olha para, vou aqui fazer um raciocínio. Aham. Tem um publicitário chamado Nizango Anais. Sim. Ele era sócio de uma empresa muito famosa nos anos 90, chamada DM9. E aí, atendia grandes clientes. E aí, a DM9 pensou em atender os pequenos comerciantes. Aí criou um braço da DM9, que era DM9,99, uma coisa assim. Sim. E a Atos, por que vocês não pensam uma estratégia, não sei se isso é viável do ponto de vista econômico, ainda, Uhum. de atender aquela unidade habitacional que tem picos de luz, que tem pontos de luz, que são placas talvez mais modestas, adaptadas a pequenas unidades habitacionais. Isso é possível? Você sonha com isso? Bastante, tá? Inclusive, recentemente nós estamos fazendo um projeto bem audacioso para um conjunto de aldeias em Feijó. Ou seja, existe sistema fotovoltaico. Existem 3 tipos de sistema fotovoltaico para poder responder a pergunta. Primeiro, o sistema on-grid, que é aquele que você necessita da rede elétrica da Energisa, tá? De repente, se faltar luz, falta luz também. Existe o sistema off-grid, que é aqueles lugares que não tem fiação de Energisa, que é um sistema alimentado por baterias. Tá? Esse sistema você não paga nem a taxa mínima, né? E sistema híbrido que junta os dois. Geralmente é para espaço de saúde, que pessoas, por exemplo, UPAs, pronto-socorro, UBS, mas para média e alta complexidade, que tem gente respirando via aparelhos, né? Então é o sistema híbrido. Há essa necessidade. A Energisa, inclusive, vem fazendo um projeto, que é a Nova Luz da Amazônia, onde já vem atendendo essas comunidades de difícil acesso com um kit bem básico. Nós temos essa pretensão, se Deus quiser, de chegarmos a uma certa quantidade de kits vendidos e, de fato, atender de forma gratuita algumas famílias, porque um kit fotovoltaico ainda é um kit muito caro, mesmo que ele tenha reduzido quase 40% em alguns casos de 2 anos para cá. Os kits vêm reduzindo em virtude da alta procura, de várias pessoas que estão produzindo, né? Neto, eu acho que o papel do poder público, eu não sei se a palavra é adequada, mas é vulgarizar o produto. Ele precisa ser popular mesmo. Isso. Vulgarizar nesse sentido, de Uhum. estar próximo de todos nós. Se você tem uma ideia, município de difícil acesso, que nem Portugal, Marechal Thaumaturgo, que ainda tem lugares que a energia elétrica ainda é por motores elétricos, nós também trabalhamos com motor.
motores elétricos a diesel, sistema de embreagem, nós também trabalhamos. Estamos na equipe só Você- para isso. Trabalhamos, tá? Também Vocês tô- ainda estão com as mãos sujas de óleo ainda. de óleo ainda. Por exemplo, um município desse, nós podemos fazer uma usina para atender a necessidade deles, para eles não terem mais que pagar um alto custo, inclusive a sua autossustentabilidade. Uma das coisas que eu defendo, e sempre defendi nos lugares onde eu estive, tá? É que, por exemplo, o poder público precisa instalar sistema fotovoltaico em todas as suas áreas, de todos os seus departamentos, de todas as suas ramificações. Você imagina quanto que uma secretaria de Saúde, saúde, educação. educação de aluguel para a Energisa, né, para uma concessionária. Você, de repente, instalando o sistema fotovoltaico próprio, local, olha quanto que de Sim. recursos, principalmente o Acre, que vive de RP, vive de recursos fora. Quase a gente não tem RP aqui, recurso próprio, tá? Quase que o Acre não tem recurso próprio. A maioria vive de governo federal de repasses. Olha quanto você vai economizar. Não sei se pode, eu não sei se a lei permite, não sei como é que é isso, né? Porque esse país tem uma lei específica sobre para quem ele disponibiliza a concessionária, que no caso é a Energisa. Não sei se existe algo que é mais juridicamente, mas principalmente município de difícil acesso. Vamos supor, de repente, um município de Porto Walter, que tem uma geração necessária aí deixa eu ver, 100 mil megawatts mês. Nós fizemos uma usina de pouco mais que isso. E, de repente, a prefeitura disponibiliza uma quantidade social para essas pessoas que moram lá. Vamos supor, se é 400 watts, a Energisa, a prefeitura que mora aqui, a prefeitura disponibiliza 200 watts da sua própria usina. Entende? Então, seria algo mais social. Seria algo mais qualitativo, que trazia as pessoas para mais próximo, E o né? poder público, desta forma, conduzindo o processo, né? Exatamente. Estimulando. Estimulando. Então, é uma possibilidade que eu acho que não está tão distante. E a tua equipe? Que time é o teu? Legal, nós temos uma equipe multi, né? E aí queria mandar um abraço para eles, que sem eles a gente não consegue ir tão longe, né? Nós temos para cada produto e serviço, nós temos uma equipe específica para isso, mas todos alinhados e supervisionados pela nossa equipe de engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil, né? Então, nós precisamos estar com esse aporte. É uma equipe incrível, que vocês vão gostar bastante. E o tamanho dela? Vocês Sim. atendem o interior também? Como é que é? Atendemos o interior, através, inclusive, do consórcio Gazin. Recentemente, nós estamos capacitando as lojas para falar sobre o sistema fotovoltaico. Nós estamos nessas andanças. Provavelmente vamos estender essa nossa demanda para Rondônia, para a linha de lojas Gazin de Rondônia, enquanto consórcio. Atendemos, mas hoje a nossa prioridade é o estado do Acre. Já vendemos kit placa solar para outros estados, só que não fizemos a instalação, ou seja, a empresa de lá, porque somos uma distribuidora também, né? Que a gente encaminha para outras empresas. Até porque você não pode ser contraditório, Jamais. já que você fala que o consumidor daqui precisa atentar em consumir produtos das empresas locais, né? Sim, exatamente. Então, por isso que nós já disponibilizamos para outros estados, mas não somos responsáveis pela instalação. Então, da mesma forma que de Acre e Assis Brasil, nós fazemos todo esse processo de compra, instalação, toda a parte burocrática, para você ter uma ideia. Não é o kit chegar. Quanto tempo o kit vai chegar na minha casa? Geralmente dura 20 dias. Mas tem a parte burocrática, que são cartório, que são CREA, que é a parte jurídica e a Energisa, né? Então, existe um pouco de tempo aí, a tua usina vai estar gerando aí mais ou menos em 50 dias. E aí, ainda tem essa parte, né? Então, Eu não sabia. Eu tenho que tem. registrar tudo em cartório? Não, tudo isso que faz é a empresa que você contratou. Vem a parte cartorial, que é exatamente para a garantia do seu direito de consumidor. Depois dela vem a parte do CREA, né, que você vai homologar, entendendo, para a Energisa que tem uma engenharia acompanhando a instalação da sua usina, né, para a ANEEL. Após isso, nós temos a parte jurídica, que a sua usina vai ficar durante 1 ano sendo respondida pela gente, por você também, mas de repente tem uma reunião na concessionária e você não pode ir, a nossa empresa te representa, você não precisa pagar nada por isso, durante 1 ano. E após isso, o sistema Energisa, que é o processo de cadastro, o sistema da usina, né? Então, existe um prazo. Uma outra coisa que é interessante, tá? A quantidade de módulos vem diminuindo. Eu vou aproveitar a audiência do seu programa para isso. Eles geralmente perguntam da seguinte forma: quantas placas são? Isso não existe, isso não é mais parâmetro, porque você tem uma ideia. Há 1 ano atrás, um kit de 1000 watts era 29 placas. Hoje é 17.
a tecnologia vem diminuindo. Daqui, eu acho que no máximo 3, 4 anos, 1000 watts vai ser uma placa só. Olha só. Então, entendeu? Então, assim, existem também vários tipos de placas. A placa solar, por exemplo, nós temos a placa mais moderna do Brasil e a segunda mais moderna do mundo, que é a de 690 watts. Essa placa, ela não gera 25, ela já gera 30 anos de produção. Isso é registrado em cartório, tá? Registrado em cartório com nota. Então, lógico que ela aumenta aproximadamente 33% do valor do kit. É uma modalidade interessante que agrega valor, né? Lógico, e o prazo o prazo dela de garantia de fabricação é maior, a quantidade de placas em cima da sua casa é menor e também o período de sol que você precisa dia diminui quase 60%. Então, é interessante. Então, vai depender muito do tipo de placa que o cliente escolher. Os tipos de Entendi. placa que ele quer escolher, se Deus quiser, nós teremos. Tem aqui a participação do Ítalo Flávio. Obrigado, Ítalo, pela tua participação, dizendo aqui, a tua claque aqui, ó. Sou seu fã, Netinho. Ítalo, que massa, que massa. Oi, Ítalo, obrigado. Bom, eu tenho aqui, já estamos chegando nos finalmente da nossa conversa. Eu tenho aqui que fazer os agradecimentos ao Francinei Freitas, a Débora Mello, ao Marcos Oliveira, João Henrique, Everaldo Araújo, Fran Simone, Wendel Amorim, todas as pessoas que acompanharam e participaram de alguma forma dessa edição do programa Giral. Bom, Netinho, queria te agradecer aqui, espero que na próxima edição, nas próximas edições, na nossa próxima conversa, a gente já tenha esse sistema fotovoltaico um pouco mais popularizado, talvez chamar aqui um parceiro teu da Atos Engenharia também, colocar esse assunto na mesa, no Giral, para a gente poder popularizar mais. Eu acho que está Sim. precisando um pouco disso, né? Sim, claro. E aproveitando o espaço, deixando claro que também tem uma das áreas do sistema fotovoltaico que está se expandindo bastante de forma bem rápida, que são os carros 100% elétricos. Pra você ter ideia, nós temos a tecnologia de recarga de carro, nós temos 3 tipos de tecnologias. Uma recarga que você leva, é como se fosse um carregador portátil de celular. Nós também temos esse aparelho que você faz 4 recargas, né, e ele recarrega 4 recargas no seu carro 100% elétrico em 30 segundos. Ou seja, você vai daqui para Rio Grande do Norte com as 4 recargas garantidas, ou seja, é como se fosse 4 tanques de combustível, para você entender melhor. Nós temos também o sistema para instalar em estacionamentos e também auto-recarga, que é o que vai substituir os postos de combustíveis. Eu estou preocupado até com os donos de postos, que eu devo estar muito preocupado em relação a isso, porque os carros elétricos estão tomando conta e é algo real, né? Eu precisava falar isso antes de me despedir. Nós já estamos com o projeto agora para o dia 15 de agosto, instalar em um supermercado um sistema de recarga para carro 100% elétrico. Esse sistema ele é alimentado por placa solar e baterias, tá? Também já é uma autossustentabilidade. As pessoas que comprar os carros das concessionárias parceiro da Atos Engenharia, nós vamos disponibilizar durante 1 ano a recarga gratuita, através de um voucher, né? Através de um cartão, perdão. Isso vai automaticamente também incentivar. Imagina quanto você não gasta de combustível mês, né? Com o carro elétrico, até essa economia você vai ter. Então, muito obrigado pelo espaço. Se falar de sistema fotovoltaico é muito amplo. A gente tem pauta aqui para falar horas que for preciso, o dia que quiser também. Obrigado a você que esteve conosco aqui. E foi só alegria. Obrigado a toda a equipe que está aqui, da Rio Branco Filmes. O Cabral que está aqui, que até que enfim. Daniel Cabral que está aqui, até que enfim. Eu já ia me esquecendo. Eu tenho que informar que nós estamos aqui com a presença do Daniel Cabral aqui, que está fazendo aqui a caricatura dos entrevistados, né? Fez de Marina, fez do professor Inácio Moreira e hoje está fazendo o do Netinho De Luca, o CEO da Atos Engenharia, com quem nós conversamos agora. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês e nós vamos fazer o intervalo agora e no retorno, você infelizmente não vai poder participar, porque o programa foi gravado no sábado, não é? Com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o porta-voz da Rede Sustentabilidade no Acre, professor Inácio Moreira. Vamos assistir a essa entrevista novamente, logo após o intervalo aqui do programa Giral. Até lá.